Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal e Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 12. É uma aula importantíssima, por quê? Porque é metade do curso, não é? Porque é metade do curso. Então, se o nosso curso tem 24 aulas, estamos chegando na metade. E é muito bom cumprir as nossas metas, as nossas tarefas, né? Então nós programamos e aos poucos nós estamos indo. E vocês vão olhar para trás e fazer uma reflexão e perceber claramente o quanto você já evoluiu. Tenho certeza disso, tenho percebido isso, inclusive nas correções que a gente faz. Infelizmente nem todos acabam fazendo as lições de casa que a gente pede para que seja feito, né? Mas de uma maneira global o pessoal tem feito bastante a lição, né, corretamente, né? E isso é muito satisfatório porque você vai vendo um crescente, né? E isso é que é importante, porque se você de repente desatar aí a fazer peça, não tem esse crescente. Tudo tem o seu momento certo. Então você vai fazendo. As primeiras elas vão mostrando uma insegurança, né, que é natural, né, muitas vezes, mas aí você vai numa evolução e vai percebendo que a coisa vai mudando, né? E as pessoas vão tendo um trato diferenciado, os assuntos vão se tornando mais familiares. E se você, inclusive, seguiu à risca aquilo que a gente tem dito aqui em todas as aulas, estudado um pouquinho mais, estudado um pouquinho todo dia, aí você vai olhar para trás e vai ver assim um abismo, não é? Não, veja, não estou desprezando e dizendo que você não conhecia nada. Ah, professor, você está me chamando de burro, que eu não sabia nada. Não, de jeito nenhum, não é isso não. O que eu estou dizendo é que aqui nós temos um direcionamento. Então você está sendo condicionado. É um condicionamento, sabe aquela maratona? Não adianta você sair correndo para fazer mais de 40 quilômetros que você morre. Isso até a história já contou. Gente que atravessou, né? Eu não me lembro agora, mas parece que o primeiro maratonista lá atrás, nos jogos antigos da Grécia, né? Correu, ganhou e morreu, né? Isso não adianta, a gente precisa se condicionar. Por que as pessoas conseguem fazer maratona, meia maratona? Porque elas vão se condicionando aos poucos, né? Elas vão condicionando o seu corpo, a sua respiração, a sua frequência cardíaca, né? Os seus músculos, aquela possibilidade. Aqui para a prova, a mesma coisa, a gente vai condicionando, entendendo como é que funciona, quais são os assuntos que caem, de que maneira que cai, como constrói, né? Por isso que a gente tem insistido tanto para você construir, porque no dia da prova você não vai ter modelo, não vai ter professor. O que você vai ter é você mesmo. Então você vai ter que se virar e construir. Mas nessa altura do campeonato, você já consegue perceber que tem plenas condições. Ah, professor, até que não é tão diferente assim, né? Entre uma petição e outra, tem uma característica, tem outra, mas, a grosso modo, são muito parecidas? Claro, são muito parecidas. Então, eu dou parabéns para vocês que estão persistindo, seguindo firme. Pode ter certeza que vocês estão no caminho certo. A insegurança ainda povoa o pensamento de vez em quando, né? Você é uma gangorra que eu alertei logo no começo. Em alguns momentos você está seguro, achando que dá. No outro momento você já está meio down, meio baixo, achando que não nasceu para aquilo. Não tenha medo, né? Esse receio é natural. Todo mundo passa por ele. Certamente eu passei, outras pessoas também passaram. O importante é enfrentar os medos. Falta de coragem não é ter medo. Falta de coragem é não enfrentar os medos que nós temos, né? E a gente vai enfrentando, seguindo, tendo uma base sólida, conseguindo enxergar
o que pode acontecer de bom, de ruim, tendo uma visão mais lúcida sobre tudo o que está se passando, se conhecendo, conhecendo as suas habilidades, conhecendo as suas deficiências, que todos nós as temos, né? E com isso você vai ganhando muito mais know-how para enfrentar a prova. Tem muita coisa para ver ainda pela frente, mas também devo destacar, olha, as principais peças, provavelmente a gente já viu, e as principais teses também, né? Ainda tem muita coisa que vir para frente, mas pode ter certeza que os assuntos mais relevantes, certamente a gente já viu. Muito bem, na aula de hoje eu quero passar para vocês, nessa primeira parte, que é a parte doutrinária, né? Eu quero passar para vocês o procedimento do júri. Nós, em outra oportunidade, falamos do procedimento comum, ordinário, expliquei lá as características do ordinário, e eu disse a vocês que oportunamente falaria do júri. E vou falar hoje, porque é um assunto que cai com muita frequência, você tem que entender. É claro que a gente já viu isso em problemas anteriores, tal, mas não exatamente a sequência dos atos, as características das decisões, o que pode acontecer, o que não acontecer. E vocês perceberão que para a prova são poucos assuntos do júri que caem, porque se você olhar no Código de Processo, o procedimento do júri ele vai desde o artigo 406 do CPP até o artigo 497. São 91 artigos falando de júri. É muito artigo. Mas a grande maioria de artigos, ela diz respeito a questões burocráticas do júri, relacionado a jurados, escolha de jurado, como faz, como não faz. Então, se você pensar para a prova, são pouquíssimos artigos do júri que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar do 406 até o 419, ali, que são 13 artigos importantes, porque isso define a primeira fase do júri. E depois a gente vai utilizar lá na frente, a partir do 479, quando fala sobre o plenário, o que pode ser utilizado em plenário, como são feitos os quesitos, é isso que a gente vai utilizar. Então, se tiver, assim, de útil, de artigos do júri, que a gente vai utilizar em uns 20, 25, muito, de 91, olha só, né? Então, isso, na minha opinião, é uma boa notícia. Agora, de qualquer maneira, você tem a lei. E na prova, é só você ter uma certa agilidade, né, ali, conseguir buscar as coisas com mais presteza, que certamente você vai encontrar tudo isso que eu vou falar na aula de hoje. Ok? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar. Dá uma olhada. Então, estamos aqui na nossa 12ª aula, né, do curso aqui da Faculdade Legale, e vamos falar do procedimento do júri, procedimento especial do júri, né? O Tribunal do Júri, ele é competente, o Tribunal do Júri, ele é competente para julgar, constitucionalmente competente para julgar o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o júri, segundo a Constituição Federal, ele julga os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida, né? Então, nós temos o homicídio, do artigo 121, a participação em suicídio, do artigo 122, o infanticídio, do 123, e o aborto, que está do artigo 124 até o artigo 128. Então, são esses os 4 crimes que podem ser dolosos contra a vida. O único crime contra a vida que não vai a júri de jeito nenhum é o homicídio culposo, porque o homicídio culposo ele é um crime contra a vida, mas ele não é doloso contra a vida, né? Então, nós temos, repito, o homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Mas o júri também julga os crimes que são conexos a esses crimes do júri. Crimes que, de alguma forma, estejam ligados a esses crimes do júri, né?
como é um caso de uma ocultação a cadáver, por exemplo, em que a pessoa mata e depois oculta o cadáver. A ocultação a cadáver é um crime em desrespeito aos mortos, né? Não é contra a vida, mas como está ligado a um crime contra a vida, é julgado pelo júri. Assim como um porte ilegal de arma não é um crime doloso contra a vida, mas pode ser julgado pelo júri. Assim como um falso testemunho, se alguém mentir no júri, será julgado pelo júri, e assim por diante, porque poderemos ter crimes conexos sendo julgado pelo júri. Os únicos casos que o júri não julga de jeito nenhum, ainda que conexo, mas ele não julga, são esses daqui, ó, dá uma olhada. Então, ó, só vão a julgamento pelo júri popular, os crimes só não vão, né? Só não vão de jeito nenhum, não vão a julgamento os crimes eleitorais, os crimes militares e os menores infratores. Então, esses três, mesmo que tiver conexão, continência, eles não vão a julgamento pelo júri. Se um menor ajudar um maior a matar alguém, o menor, o maior será julgado pelo júri, o menor pela vara da infância e juventude, né? Eu não coloquei aqui, mas oportunamente nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito relevante. Também tem a prerrogativa da função, né, prevista na Constituição Federal. Então, o presidente da República, por exemplo, ele é julgado pelo STF por qualquer crime, inclusive por um crime doloso contra a vida. Aí prevalece sobre o júri. Mas a gente vai falar disso com presteza aqui na aula de competência. Nós vamos falar isso de competência. Muito bem, o júri ele é chamado de procedimento bifásico ou escalonado. O júri é bifásico ou escalonado, porque o júri ele é dividido em duas fases distintas, né? A primeira fase do júri, que é muito parecidíssima com o procedimento ordinário, é a chamada fase do juízo de acusação. E a segunda fase, que é bem diferente de todos os outros procedimentos, que é a fase do plenário, em que nós temos o julgamento em plenário, é chamado de juízo da causa. Então o júri é chamado de bifásico ou escalonado, porque ele é dividido em duas fases, e sendo a primeira o juízo de acusação e a segunda o juízo da causa. Dá uma olhada. Então, ó, o procedimento do júri é chamado de bifásico ou escalonado. Isso porque tem duas fases distintas. A primeira é o juízo de acusação, também chamado de iudicio accusationis, e a segunda é o juízo da causa, também chamado de iudicio causae. Ok? Muito bem. A primeira fase do júri, que é o juízo de acusação, como eu disse, ele é muito, mas muito parecida com o procedimento ordinário. Muito parecida, né? E então nós vamos explicitar aqui cada item, mas logo de cara já vai a primeira fase, ó, o oferecimento da denúncia ou queixa, depois vem o recebimento da denúncia ou da queixa. Na sequência, nós temos a citação, depois vem a resposta, depois vem uma manifestação do Ministério Público, né? E, na sequência, uma audiência de instrução, debates e julgamento, e uma decisão encerrando a primeira fase do júri. Audiência de instrução, debates e julgamento, uma decisão encerrando a primeira fase do júri, né? Depois eu vou passar cada item para vocês. Na segunda fase, aí é bem mais curta, né? A segunda fase, ela se inicia com uma manifestação da acusação, podendo arrolar testemunhas, já eu explico melhor. Depois vem uma manifestação da defesa, arrolando também testemunhas. Na sequência vem um despacho saneador, né, resolvendo questões pendentes e marcando a data do julgamento. E, por fim, vem o plenário. Quer dizer, a segunda fase é bem curtinha, bem rápida, bem fácil de entender. E para
Nós aqui, na prova da OAB, o que interessa realmente é o plenário, né? O plenário é que tem uma série de fatores que podem ser explorados ali, nulidades que eventualmente sejam colocadas, né? Muito bem. Então, a partir do momento que a gente já tem um panorama geral, né, de como é a primeira fase e um panorama geral aí de como é a segunda fase, vamos explorar os principais pontos de cada uma das fases, começando com essa daqui. Então, a primeira fase, as principais características e inclusive o prazo para o seu encerramento também. Veja, eu disse para vocês que a primeira fase do júri ela se inicia com o oferecimento da denúncia ou queixa, né? Ah, professor, queixa? Sim, embora todos esses crimes dolosos contra a vida, eles sejam de ação pública, e portanto estamos falando de denúncia, sempre que um crime tiver vítima, né, e mesmo que a vítima tenha falecido, morrido, pode ser intentada a queixa subsidiária. Por isso é interessante a gente falar de denúncia ou queixa, porque pode ter a queixa subsidiária sim, né? Ainda que a vítima seja vítima de um homicídio, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, pode entrar com a ação se o MP perder o prazo para a denúncia. Então tudo começa com o oferecimento da denúncia ou queixa. Aqui eu me reporto às características de uma denúncia ou queixa que vimos nas primeiras aulas do curso. O artigo 41 do CPP trata daquilo que não pode faltar numa denúncia ou de uma queixa, né? Disse aos senhores oportunamente, repito agora, quando nós estamos falando da prova da OAB, estamos falando de advogados. Então, denúncia ou queixa é importante por 2 pontos. A queixa, importante para eu formular uma queixa corretamente. Então, eu preciso saber fazer. Denúncia é importante para eu criticar a denúncia. Se eu não sou Ministério Público, eu não vou formular uma denúncia, mas enquanto advogado eu poderei criticar essa denúncia, sem dúvida nenhuma, né? Terei ali elementos para poder criticar a denúncia, né? Desde que ela não esteja seguindo o artigo 41. Padrão. Fazer a individualização das pessoas, né? Ali a qualificação das partes, descrição pormenorizada dos fatos, enquadramento legal, qual é o crime, e arrolando testemunhas também. No procedimento do júri, cada parte poderá arrolar até 8 testemunhas. E a acusação arrola as suas testemunhas na inicial. Na inicial é que se arrola testemunhas lá até 8. Não significa que terão 8, mas sim até 8 pelo menos, né? Muito bem. Oferecida a denúncia ou queixa, vem a segunda parte, que é o recebimento, sem novidades. Recebimento é um momento importantíssimo porque inicia o processo. Quando o juiz recebe a denúncia ou queixa, significa que ele está aceitando o processo, e o recebimento da denúncia ou queixa interrompe o prazo prescricional, tem processo a partir dali. O processo já existe, mas o réu ainda não está integrado ao processo, né? Porque, por enquanto, é um ato da acusação, que ofereceu a denúncia ou a queixa, e o juiz, que recebeu, aceitou o processo, mas o réu ainda não está no processo. Por isso, ele deve ser integrado ao processo, né? E essa integração, ela se dá através do próximo ato, que é a citação. Citação é comum, tanto para o rito ordinário, sumaríssimo, júri, né? Tem as mesmas características. A partir do artigo 351 do CPP, você tem lá todas as regras acerca da citação, das intimações, né? São muitos artigos, desde o 351 até o 380, só falando desses assuntos. Cuidado, se o problema principal ou se as questões der muita ênfase à citação, falar muito, aconteceu assim, assado, tome cuidado, porque certamente ele está te dando munição
ela, né, a OAB, está te dando munição para você discutir a citação, então vá para a lei e vê se a citação foi feita corretamente. Não devemos esquecer que a citação ela deve ser sempre tentada de forma pessoal. Sempre se tenta a citação pessoal. E só se cita por edital quando não for possível a citação pessoal. Não foi possível a citação pessoal, aí então citamos por edital, né? Essa seria a regra, porque senão isso gera nulidade também. Muito bem, na sequência, o réu é citado para apresentar uma resposta, chamada resposta à acusação, ok? Que é uma defesa completa. No procedimento comum ordinário, a resposta, que de vez em quando cai na prova, ela está no artigo 396 e 396-A, mas no júri não. No júri, o artigo da resposta é o 406. Não se esqueça disso. Então, a resposta no júri não é de acordo com o artigo 396 e 396-A, e sim de acordo com o 406. Porém, se você analisar o 406 e o 396, 396-A, vocês vão ver que são idênticos. O prazo da resposta é o mesmo de 10 dias e o que você pode alegar na resposta? Tudo. Assim como no 396, 396-A, que fala lá do procedimento comum ordinário, diz que você pode falar do mérito, nulidades, prescrição, arrolar testemunha, você pode fazer de tudo. No júri é a mesma coisa. Então você pode, na teoria, falar de tudo, ok? Inclusive arrolar testemunhas. Eu disse que a acusação arrola as testemunhas com a inicial, não é? Que podem ser arroladas até 8, a defesa vai arrolar as suas testemunhas na resposta e também poderão ser até 8. Dificilmente, mas muito dificilmente, cairia uma resposta do júri. E isso, sabe por quê, senhores? Que diferentemente da resposta no procedimento comum ordinário, porque no procedimento comum ordinário, depois da resposta, vem a possibilidade de uma absolvição sumária, de acordo com o artigo 397. Então, na resposta, você pede absolvição sumária. No júri não tem essa absolvição sumária. No júri vai ter a resposta, o MP vai se manifestar e vai para a audiência. Então, mesmo na prática, os advogados, na resposta do júri, usam para rolar testemunhas, requerer diligência, juntar documentos. Mas para defender de uma maneira completa, dificilmente, na OAB também. Mas vai lá, se eventualmente cair, o artigo 406, pegue o 406 e fale tudo que você puder falar nos termos do 406. Perfeito? Mas, repito, é difícil. Prazo, 10 dias, tudo aquilo que a gente estudou para a resposta no procedimento comum ordinário, serviria para essa resposta no júri, salvo o artigo, que em vez do 396, 396-A, é o 406. Perfeito? Muito bem. Depois dessa resposta, vem uma manifestação do MP, em 5 dias, que é assim, uma espécie de réplica, né? Vai comentar a resposta, concordar ou não com os requerimentos feitos e pronto. E na sequência será marcada a audiência que encerra a primeira fase. Aí o negócio começa a esquentar, porque na audiência que encerra a primeira fase, nós teremos a instrução, os debates e o julgamento da primeira fase. Né? Então a instrução é a colheita de provas e a sequência dos atos, a dinâmica dessa audiência de instrução é a mesma do procedimento ordinário. O primeiro a ser ouvido é o ofendido, isso numa tentativa de homicídio seria possível, né? Se não tiver o ofendido,
pula essa etapa. Depois do ofendido vem testemunhas de acusação, depois das de acusação as de defesa, enquanto não terminarem as de acusação não começam as de defesa. Depois vem requerimentos que podem ser resolvidos na hora, ou não dá para resolver na hora, para a audiência continua outro dia, mas se der para resolver na hora, nós vamos para a sequência interrogar o réu. Interrogar o réu, né? Então o réu será interrogado. O réu fecha a instrução, né? Ele é o último a ser ouvido na instrução, fechando a instrução conforme eu acabei de mencionar, né? Depois são feitos os debates, que a lei diz que os debates são orais, e que o prazo é de 20 minutos, que podem ser acrescidos de mais 10 minutos para a acusação, e depois 20 minutos, que podem ser acrescidos de mais 10 minutos para a defesa. Esse é o prazo dos debates, ditos orais. E, na sequência, vem a decisão encerrando a primeira fase do júri. Lembrando aos senhores que debate oral não cai na prova, mas memoriais pode cair. Cuidado com isso que eu vou dizer agora. Prestem muita atenção. Parem as máquinas, rufem os tambores. Por quê? Porque, embora o procedimento do júri não preveja memoriais, já caiu na prova mais de uma vez memoriais no júri. Por quê? Porque eu expliquei aos senhores lá atrás que se um determinado procedimento for lacunoso, ou seja, tiver ali uma lacuna, uma falha, a solução qual é? É a do ordinário. Então, como o júri não previu memoriais, nós podemos sim no júri ter ali um caso de complexidade, ter um caso de diligência faltante que necessite memoriais. Então pode ter memoriais no júri, na vida prática e na OAB. Só que aí é o mesmo artigo do ordinário, 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único, combinado com 394, parágrafo 5º, que autoriza você utilizar o ordinário subsidiariamente. Ok? Pode ter memoriais no júri, sim. Outro detalhe é que para terminar essa primeira fase, né, há um prazo. A lei diz que o prazo para encerrar a primeira fase do júri é de até 90 dias, estando o réu preso ou estando o réu solto. Muito difícil de acontecer, né? Muito, mas muito difícil de acontecer. Mas até 90 dias, essa é o que está na lei, né? Teria que terminar em até 90 dias. Perfeito? Muito bem. Agora, também devemos destacar com vocês, e isso talvez não, com certeza é o ponto principal da nossa aula, com certeza, né? E aliás, não só da nossa aula, como de resto na prova da OAB. Eu que já estou nessa lida de preparar os gloriosos advogados aí, muitos advogados já antigos, juízes, promotores, né, que a gente já preparou na vida, se tornaram nossos amigos, eu que estou nessa lida há tanto tempo, eu vejo que a decisão que encerra a primeira fase do júri é a questão que mais cai em processo penal, na primeira e na segunda fase, ok? As pessoas confundem muito, porque o procedimento do júri ele é bifásico, então tem duas fases, e tem duas sentenças, só que ao final da primeira fase não existe sentença condenatória nem absolutória, as decisões são outras. A sentença condenatória ou absolutória é ao final da segunda fase. Então, quando nós chegamos no final da segunda fase, aí sim poderemos ter uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória. Né? Quem julga os crimes dolosos contra a vida são jurados, ao final da segunda fase.
Mas ao final da primeira não tem nem condenação nem absolvição. Então, veja, olha a consequência. Você vai fazer memoriais do júri. Você não pode discutir pena. Não pode. Atenuante, causa de diminuição. Não, você não discute regime, você não discute. Por quê? Porque esse pedido é impossível. O juiz, na primeira fase, não vai te dar regime, não vai te dar pena. Por quê? Porque não se discute pena na primeira fase. Não existe condenação na primeira fase. Então, se eu discutir, o réu merece o regime aberto, não adianta. O juiz não vai dar o regime aberto. Compreendido? Então, ao final da primeira fase, quais são as decisões que encerram a primeira fase do júri, né? Na verdade, são 4 decisões. 4 decisões. São a decisão de pronúncia, do artigo 413, a decisão de impronúncia, do artigo 414, então a pronúncia do artigo 413, impronúncia do artigo 414, a absolvição sumária do artigo 415 e desclassificação do artigo 419. Então, repito, 4 decisões. Pronúncia, 413. Impronúncia, 414. Absolvição sumária, 415. Desclassificação, 419. Ok? Essas são as 4 possibilidades. Se você for fazer memoriais, você vai ter que pedir um ou mais de um desses casos. Se você for recorrer de uma decisão, por exemplo, de pronúncia, o réu já foi pronunciado, você vai recorrer e vai pedir para que, em vez de pronúncia, seja em pronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Mas sempre vai ficar em torno disso. Se você estiver antes da decisão, você vai pedir uma das 4. Se você estiver depois da decisão, você vai recorrer e pedir para que não seja aquela e que seja uma das outras 3. Mas sempre em torno disso, porque esses são os pedidos juridicamente possíveis. Compreendido? Ótimo. Então vamos ver quando que é caso de pronúncia, impronúncia, etc. Dá uma olhada. São decisões que encerram a primeira fase do júri. Que decisões são essas? Então, a primeira é a decisão de pronúncia. Pronúncia, a regra, hein? A grande maioria dos casos, na vida prática, ok? É de pronúncia, já vou dizer por quê. Pronúncia é a decisão que encerra a primeira fase do júri e que faz com que o acusado seja levado ao julgamento pelo plenário do júri. Encerra a primeira fase do júri e faz o réu ser levado a julgamento pelo plenário do júri. Faz ter a segunda fase. A pronúncia está no artigo 413. Então, a única decisão que faz ter segunda fase, que leva o réu a julgamento pelo plenário do povo, é a decisão de pronúncia. Exatamente por isso que a maioria dos casos, nós teremos, sim, na maioria dos casos, a decisão de pronúncia. A maioria dos casos é pronúncia. Por quê? Porque na decisão de pronúncia, o júri, senhores, ele é constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Constitucionalmente competente. Assim sendo, a pronúncia é a regra. Por quê? Porque, em regra, quem julga são jurados. Só por exceção que nós vamos tirar do jurado. Só por exceção que, ao invés de mandar a julgamento em plenário do júri, nós tiraremos e julgaremos antes. Ok? Então não se assuste, se você estiver na vida prática e o seu cliente foi pronunciado, eu fiz um trabalho péssimo porque pronunciou. Não é péssimo, é natural que isso aconteça. Perfeito? Muito bem. Quando, aliás, a propósito, e tem a ver inclusive com o problema que nós vamos analisar daqui a pouco,
Se o juiz ficar na dúvida entre pronunciar ou não o réu, ele deve pronunciar, porque a dúvida aqui não pesa em favor do réu. A dúvida pesa em favor da sociedade. Na dúvida, tem que mandar a julgamento, tem que levar ao plenário, ok? Indúbio pro societário, não indúbio pro réu. Guardem isso, né? Isso me parece fundamental para que vocês guardem. Perfeito, muito bem. Quando que o juiz pronuncia? Bem fácil, dá uma olhada. O juiz pronunciará quando houver materialidade, então haverá a pronúncia quando houver materialidade, e indícios suficientes de autoria. Então, quando houver materialidade, o que é materialidade? É a certeza de que ocorreu uma infração penal. Materialidade, certeza de que ocorreu uma infração penal e ao menos indícios de autoria, né? Indícios suficientes de autoria. Não precisa de uma prova concreta de autoria, mas se tiver indícios, um ouviu dizer, o outro ouviu dizer, né? Indícios de autoria, materialidade, indícios de autoria, nós teremos o caso de pronúncia, ok? Que é a regra geral. Algumas observações sobre a pronúncia, até algumas curiosidades, dá uma olhada. Então, olha, se o réu está revel, antigamente, quando o réu ficava revel, o processo ficava parado, porque o réu só podia ser intimado pessoalmente da pronúncia, né? Hoje em dia não, ó. Se o réu está revel, ele poderá ser intimado pela pronúncia por edital. Antigamente o processo ficava parado. Hoje não, ok? Na dúvida, como eu disse, entre pronunciar ou não, deverá o juiz pronunciar, porque o indúbio não é pró-réu. O indúbio aqui pesa em favor da sociedade, indúbio pró-società. E o juiz não pode exagerar na fundamentação da pronúncia. Isso é interessante, é uma regra relativamente nova. Então o juiz não pode pesar a mão na pronúncia. Ah, tem certeza de que foi o réu. De jeito nenhum, isso vai influenciar o jurado. Então ele tem que ser sucinto na análise da prova. Tem que dizer, olha, tem indício. Ainda que a testemunha diga com todas as letras, eu vi, foi o réu, ele tem que ser sucinto. Pelo depoimento da testemunha, há indícios suficientes de autoria. Ótimo. Se exagerar, isso pode levar a uma nulidade. Ok? E uma outra curiosidade, para finalizar, essa daqui, ó. O juiz não poderá aplicar na pronúncia causa especial de diminuição de pena, salvo a tentativa. O que isso quer dizer? Isso está na lei. Quer dizer o seguinte, nós temos uma tese muito importante para o homicídio, que é o homicídio privilegiado. Homicídio praticado por relevante valor social, moral, por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, né? Então esse é um caso que é muito importante na vida prática. E o homicídio privilegiado faz com que a pena seja reduzida de 1/6 até 1/3. A pena será reduzida obrigatoriamente se for um homicídio privilegiado. Todavia, a pronúncia não pode falar do homicídio privilegiado. Não pode. Se você é o advogado, imagine, se coloque na situação, você passou pela primeira fase do júri e você concluiu, poxa, aqui é um homicídio privilegiado, é relevante valor social, moral, é violenta emoção. Não pode falar, porque na pronúncia o juiz não pode aplicar uma causa especial de diminuição de pena, como é o privilégio. A única diminuição de pena que ele pode aplicar é a tentativa. Logo, a tese de violenta emoção, de privilégio de uma maneira geral, só pode ser aplicada na segunda fase, no plenário. Só no plenário que se discute isso, na primeira fase, não. Ok?
Enfim, a regra é a pronúncia. Para a pronúncia precisa de materialidade, indício de autoria. Deu materialidade, deu indício de autoria, nós temos ali o encaminhamento para a segunda fase do júri. Você, advogado de defesa, pode pleitear a pronúncia? Pode ou não pode pleitear a pronúncia? Claro que pode. Por quê? Porque às vezes está claro, tem materialidade, tem autoria. Não tem como dar murro em ponta de faca. Então você pode pedir a pronúncia, não tem nada de errado. Eu, enquanto advogado, já pedi várias vezes a pronúncia. Só que tem um detalhe. Às vezes o promotor, ele oferece a denúncia por um homicídio qualificado, mas quem alega tem que provar, e nem sempre ele prova a qualificadora. Assim sendo, fiquem atentos a isso. Se eventualmente você pedir a pronúncia, veja se não é caso de pedir o afastamento das qualificadoras, porque as qualificadoras não ficaram provadas, né? O fato do juiz pronunciar não significa que obrigatoriamente ele deva pronunciar de acordo com a denúncia. A denúncia diz uma coisa, ele não é obrigado a pronunciar idêntico ao que estava na denúncia. Ele pode pronunciar por homicídio simples, por exemplo, ao invés de qualificado. Isso é bom para a defesa? Claro, claro. Então é uma tese, ok? Pronúncia é uma das decisões, artigo 413. A segunda decisão é a impronúncia, e que basicamente a impronúncia do artigo 414 é o contrário da pronúncia. A impronúncia é o contrário da pronúncia. Acompanhe. Então, impronúncia. Quando é que se dará a impronúncia? Se dará quando o magistrado não se convencer da materialidade ou os autos não tiverem indícios suficientes de autoria, ou ainda quando faltarem materialidade e indícios de autoria. Se faltar materialidade, se faltarem indícios, será um caso de impronúncia, de acordo com o artigo 414. Se para a pronúncia nós precisávamos de dois requisitos cumulativos, que é a materialidade e indício de autoria, se faltar a materialidade ou se faltarem indícios, não teremos a pronúncia, teremos a impronúncia. Prestem atenção, nessa fase do júri, como eu disse, não há absolvição, não há condenação. Uma falha constante é pedir absolvição por falta de provas. Aqui, não tem prova, vou pedir absolvição por falta de provas. Não existe isso. Porque aqui no júri, a falta de prova significa impronúncia. Impronúncia, falta de provas. Não tem materialidade, falta de provas. Não tem autoria, falta de provas. Impronúncia. Compreendido? Na hora de você decidir o que fazer, o que pedir? Muito bem, a impronúncia arquiva o processo. Mas, tal qual o inquérito arquivado, que poderá ser desarquivado com novas provas, na impronúncia o processo também pode ser desarquivado. Dá uma olhadinha. A impronúncia arquiva o processo, que poderá ser reaberto antes da prescrição com novas provas, né? Enquanto não prescrever, ele pode ser reaberto com novas provas. Compreendido? Então falamos até agora da pronúncia e também da impronúncia. O próximo seria a absolvição sumária, do 415, 413, 14, 15. Mas eu vou pular a absolvição sumária, vou deixar para já, vou deixar por último a absolvição sumária, e vou falar da terceira possibilidade, que é a desclassificação. Então, eu falei da pronúncia, falei da impronúncia e vou falar doravante da desclassificação, que está no artigo 419. Na desclassificação, o juiz ele percebe, ao final da primeira fase, que aquele crime não é doloso contra a vida. O júri julga os crimes dolosos contra a vida, mas às vezes o juiz ele considera que aquele crime não é doloso contra a vida, né? Então, se o crime não for doloso contra a vida,
o juiz deve tirar do júri e desclassificar. Por exemplo, o promotor achava que era caso de homicídio doloso, mas ao final da primeira fase ficou provado que é homicídio culposo. Ou então que não é homicídio, que é lesão corporal seguida de morte. Ou então que não é homicídio, que é latrocínio. Enfim, se o juiz considerar que aquele crime não é um crime doloso contra a vida, ele deve desclassificar para um outro crime doloso contra a vida. Compreendido? Desclassificação. Dá uma olhada. Desclassificação. Operar-se-á a desclassificação do delito sempre que o juiz se convencer que o crime em testilha não é doloso contra a vida e nem guarda conexão ou continência a um crime doloso contra a vida. Isso está no artigo 419 do CPP, artigo 419 do CPP, ok? O que vai acontecer? Vai para a vara criminal, e na vara criminal o réu terá uma nova chance de defesa, né? Na desclassificação, o juiz encaminha os autos ao juízo singular, ou seja, para a vara criminal, onde o réu terá uma nova oportunidade de defesa. Desclassificou, mudou a classificação. Desclassificar é isso, mudar a classificação. Mudou a classificação do crime e o réu lá na vara criminal terá uma nova chance de defesa. A quarta e última possibilidade para encerrar a primeira fase do júri é a absolvição sumária. Como eu disse anteriormente, o juiz não absolve nem condena. Quem absolve, quem condena são os jurados, ao final da segunda fase. Mas, entendendo o legislador que o réu não pode ser punido por essa regra constitucional de só ser absolvido ao final, ele disse: o juiz, em alguns casos, exceção, mas em alguns casos, o juiz pode antecipar a absolvição. A absolvição que se daria no final da segunda fase, ela pode ocorrer no final da primeira fase. É uma absolvição que sumaria o processo, é uma absolvição que encurta o processo termina antes do tempo, por isso ela é chamada de absolvição sumária. Vamos ver. Dá uma olhada. Absolvição sumária. Absolvição sumária. Por expressa disposição constitucional, quem condena ou absolve os crimes dolosos contra a vida, conexos ou continentes a esses, é o tribunal do júri. O juiz, em regra, não tem competência para fazê-lo. Mas a lei, entendendo que o réu não pode ser punido injustamente por esse dispositivo, conferiu ao magistrado a possibilidade de absolvê-lo antes da sessão plenária. É uma absolvição antecipada que acaba por sumariar o processo e por isso é chamada de absolvição sumária, de acordo com o artigo 415 do CPP. Ou seja, uma absolvição antecipada, uma absolvição sumária. Muito bem. Para saber quando é que você vai pedir a absolvição sumária, e a propósito, para saber quando é impronúncia, quando é desclassificação, só olhar na lei. Está aí, não vai sair voando. Mas o artigo 415, então, ele dá os motivos taxativos em que o juiz poderia absolver sumariamente, né? Vamos dar uma olhada. Para que o juiz absolva sumariamente o réu, é necessário que esteja provada a inexistência do fato, né? Esteja provada a inexistência do fato. Não é dúvida se o fato ocorreu, se ele não ocorreu. Não, é uma prova concreta de que não ocorreu o fato, né? Segundo, provado não ser o réu autor ou partícipe do fato, né? Então ficou provado que o réu não teve nada a ver com o peixe. Nesse caso teve crime, mas o réu não teve nada a ver com o crime provado, é a absolvição sumária.
Terceiro, provado que o fato não constitui infração penal, ou seja, que o fato é atípico, né? Então não teve crime, o fato é atípico. E quinto, ficar demonstrada uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Fica demonstrada uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime, que seria uma excludente de ilicitude e uma excludente de culpabilidade, basicamente, né? O erro é uma excludente de culpabilidade aqui. Então, se tiver, por exemplo, uma legítima defesa, uma coação irresistível, uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade, nós temos também aí uma possibilidade de absolvição sumária, ok? Isso é relevante ao extremo. Cuidado, porque a absolvição sumária, ela pode se dar sim, isso já caiu na prova, hein? Cuidado, atente-se. A absolvição sumária pode se dar pela excludente de culpabilidade, mas a lei faz uma ressalva. A doença mental, que é uma das excludentes de culpabilidade, a doença mental pode ser alegada para a absolvição sumária, mas desde que ela seja tese única. Cuidado! Se tiver mais de uma tese a favor do réu, por exemplo, negativa de autoria e que ele é doido, não pode. Por quê? Porque a inimputabilidade pela doença mental só poderá ser requerida se for tese única, não é? É exatamente isso que colocamos aqui. Dá uma olhada. A lei faz uma ressalva para expor que a tese de excludente de culpabilidade, oriunda de doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não pode ser arguída para a absolvição sumária, salvo se for tese única. Não pode ser arguída para a absolvição sumária, salvo se for tese única. Se for tese única, aí sim poderá ser aplicada. Compreendido? Entenderam? Ótimo. Muito bem. Dessas 4 decisões, né, decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, cabem recursos. Quais seriam os recursos que cabem dessas decisões? Dá uma olhada. Recursos das decisões que encerram a primeira fase do júri. Da decisão de pronúncia e também da decisão de desclassificação, cabe rese. Rese, recurso em sentido estrito. Então, se o réu foi pronunciado ou se teve desclassificação, cabe rese. Por outro lado, da decisão de absolvição sumária, ou da decisão de impronúncia, né, decisão de absolvição sumária, ou da decisão de impronúncia, o que caberá é a apelação. Então, são 2 os recursos possíveis. Da decisão de pronúncia e também da decisão de desclassificação, cabe rese. Da decisão de absolvição sumária e também da decisão de impronúncia, caberá apelação, né? Apelação. Compreendido? Maravilha, né? Bom, encerrada a primeira fase, nós começamos a segunda. E quando é que começa efetivamente a segunda? Quando a pronúncia transitar em julgado. Eu disse para vocês que a única decisão que faz ter segunda fase é a decisão de pronúncia. Então, quando a pronúncia transitar em julgado, quando ela precluir, nós começaremos efetivamente a segunda fase. E aí, como nós dissemos, a segunda fase é bem curta, né? Vou dar algumas explicações e vamos focar no plenário. Dá uma olhada. Então, a segunda fase do júri, embora seja reduzida, é totalmente diferenciada de todos os demais procedimentos. Vejamos. Há uma manifestação da acusação no prazo de 5 dias e, sem entrar no mérito, podem rolar até 5 testemunhas para serem ouvidas em plenário. Então, o grande objetivo dessa primeira manifestação
né, que não cai na prova, hein? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Porque isso daí é muito pouco. É uma petição só para rolar testemunhas, isso não cairia, né? Então, a manifestação da acusação em 5 dias é exclusivamente se entrar no mérito para rolar testemunhas para serem ouvidas no plenário do júri. E poderão ser arrolados até 5 testemunhas. 5 testemunhas que já foram ouvidas na primeira fase ou não, podem ser novas, pode ser um mix dos dois, né? Depois vem uma manifestação da defesa, de igual forma, da mesma forma, né? Uma manifestação da defesa também em 5 dias, também sem entrar no mérito e para arrolar testemunhas para serem ouvidas em plenário, ok? Depois disso vem um saneamento do processo, é feito um saneamento do processo, né? Em que o juiz vai atrás de algumas diligências que as partes podem ter requerido, né? E já marca o plenário. E aí, efetivamente, temos o plenário, que é o dia do julgamento, que é o dia do júri, né? E que terminaria aí a segunda fase. Ok? Bom, vamos focar no plenário. O que vai acontecer no plenário? A primeira coisa é lembrar que quem julga no plenário do júri são jurados. Então, esses jurados têm que ser convocados. De uma lista que contempla centenas de nomes, né? Cada tribunal do júri tem centenas de nomes, serão convocados para o plenário 25 jurados. Antigamente eram convocados 21, mas uma mudança que nós tivemos em 2008 passou a ser chamado 25 jurados para o plenário do júri, né? Para que nós tenhamos julgamento, tem que comparecer no mínimo 15. São 25 jurados que são convocados, mas que tem que comparecer no mínimo 15. Pode comparecer 15, 16, 17, 25. Mas se comparecer 14, não tem julgamento. Tem que comparecer no mínimo 15. Dos jurados que compareceram, serão sorteados ali na hora 7 para efetivamente participar do julgamento. 7 que farão parte do conselho de sentença. E a cada jurado que vai sendo sorteado, é perguntado primeiro para a defesa e depois para a acusação se aceita aquele jurado ou não. Isso porque cada parte poderá recusar sem motivo algum até 3 jurados. Se tiver motivos e comprovar os motivos, pode rejeitar até todos. Mas sem motivos poderão ser rejeitados até 3 jurados, ok? Assim sendo, pessoal, tem alguns números que você deve guardar, mas também nem se preocupe, porque tudo isso que eu estou falando está na lei, é só você localizar lá no procedimento do júri, onde que está isso que eu falei, no dia da prova ele continua estando lá, né? São 25 jurados que são convocados, quantos tem que comparecer no mínimo? 15. Desses que compareceram, 7 serão sorteados para fazer parte do conselho de sentença. E a cada jurado que vai sendo sorteado, é perguntado primeiro para a defesa e depois para a acusação se aceita ou não aquele jurado. Dá uma olhada. Para a sessão plenária, são convocados 25 jurados. Se comparecerem menos de 15 jurados, não há julgamento. São sorteados 7 jurados, que farão parte do conselho de sentença. E a cada jurado sorteado é perguntado primeiro a defesa e depois a acusação se aceita o jurado. Cada parte pode recusar imotivadamente até 3 jurados. Até 3 jurados poderão ser recusados sem motivo algum. Ok? Muito bem, escolhidos os jurados, efetivamente começa o plenário, começa aquela audiência magnânima, né? E aí vem uma boa notícia para vocês. A sequência, a dinâmica do julgamento em plenário, ela é a mesma, rigorosamente a mesma da dinâmica da primeira fase. Não é? A audiência da primeira fase, eu disse aos senhores que ela tem a seguinte dinâmica. Primeiro a ser ouvida a vítima, no caso de tentativa.
depois testemunho de acusação, depois testemunho de defesa. Depois requerimentos, que na primeira fase eu disse, podem ser resolvidos na hora ou depois, mas no plenário não, tem que ser resolvido na hora. Depois o réu é interrogado. Aqui é a mesma coisa no júri. Né? No plenário, o primeiro a ser ouvido é a vítima, se tiver vítima, depois testemunho de acusação, depois testemunho de defesa, depois requerimentos, acareação, reconhecimento, leitura de peças, tem alguns requerimentos que devem ser resolvidos na hora. O júri não pode separar, não pode ter um júri um dia e continuar. Não, tem que ter uma sequência. Começou, termina. E depois desses requerimentos, se tiver, o réu é interrogado. O réu é o último a ser ouvido, ok? Então, o que se torna diferente é o prazo de manifestação oral. E aí tem que ser oral mesmo, por isso não cai na prova, né? Se na primeira fase do júri eram 20 minutos, que poderiam ser acrescidos de mais 10 minutos para acusação e depois para defesa, no plenário é maior. Vamos dar uma olhadinha nos slides, olha só. A sequência dos atos da sessão plenária seguirá, a partir de então, a mesma sequência da audiência de instrução, debates e julgamento que encerrou a primeira fase, né? Isso a gente falou para vocês. Entretanto, o prazo para as manifestações orais serão de 1h30 para a acusação, até 1h30, né? Não precisa ser 1h30. Depois, até 1h30 para a defesa, depois uma réplica pela acusação de até 1 hora e depois uma tréplica pela defesa de até 1 hora. Se houver mais de um réu, 2 ou mais réus, nós teremos o acréscimo de 1 hora. Então, se tiver 2 ou mais réus, 2, 3, 10, 15, serão 2h30 para a acusação, acusar todo mundo, depois 2h30 para a defesa defender todo mundo, depois 2 horas de réplica e depois 2 horas de tréplica. É assim que nós teremos se tiver mais de um réu, ok? Perfeito? Muito bem. Acabou os debates orais, o juiz consulta os jurados se tem condição de julgar, né? Porque o jurado eventualmente pode ter algum tipo de dúvida. O jurado pode esclarecer a dúvida, não pode ir a julgamento sem esclarecer a dúvida. É claro que ele não pode mostrar o seu entendimento, mostrar a sua opinião, porque isso quebraria a incomunicabilidade do jurado sobre o assunto do júri e o sigilo das votações. Mas ele pode fazer perguntas e essas perguntas podem ser esclarecidas. Se o jurado não tiver dúvida nenhuma, ou se essas dúvidas foram resolvidas, vamos para a sala secreta. Por que chama sala secreta? Porque a plateia não pode entrar, não é aberta ao público. Quem vão é o juiz, os funcionários da justiça, o Ministério Público, a defesa, menos o réu, o advogado, e o jurado. E lá na sala secreta, cada jurado receberá 2 cédulas. Uma com voto sim e outra com voto não. E o juiz fará perguntas objetivas aos jurados. Perguntas que são respondíveis sim ou não. A cada pergunta que o juiz faz, os jurados votam. O juiz escolhe o voto de cada um e conta até que dê 4 sims ou 4 nãos. Quando der 4 sims, ele vai abrindo 1 a 1. Quando der 4 sims ou 4 nãos, encerrou a votação. Recolhe todo o resto e redistribui o sim ou não para um novo quesito, uma nova pergunta. Ok? Então hoje não dá para ser 7-0. É sempre maioria de votos. Deu 4, maioria de votos. Acabou o julgamento. Não é? Esses quesitos, eles têm uma ordem correta. Vamos dar uma olhada nos slides. Então, encerrados os debates, o juiz consulta os jurados, se tem condições de proceder o veredicto ou se resta alguma dúvida. Caso em que deverá o juiz esclarecer o jurado.
Estando em condições de julgar, todos, menos o réu e plateia, se dirigem à sala secreta, onde será feita a votação por meio de quesitos. Sequência obrigatória dos quesitos. Os primeiros quesitos, os dois, são sobre materialidade do fato e autoria. Se os jurados negarem a materialidade ou negarem a autoria, o réu está absolvido. Se os jurados concordarem com a materialidade e com a autoria, o juiz faz a terceira pergunta, se absolve o acusado. E se os jurados, mesmo com materialidade e autoria, absolverem o acusado, né, sim, acabou a votação por ali. Se disser não, condenaram, e aí nós vamos para as teses da defesa e depois as teses da acusação. Essa seria a sequência dos quesitos, que está na lei, né? Está na lei efetivamente isso, ok? Se tiver mais de um réu, deverá ter uma série de quesitos para cada réu. Se tiver mais de um réu, uma série de quesitos para cada réu. Compreendido? Porque um réu pode ser absolvido e outro condenado. Isso me parece claro também. E para finalizar, o desaforamento. Não é? O desaforamento, o que é o desaforamento que também está previsto em lei? É tirar o julgamento daquela comarca é a correta, aquela comarca é o juiz natural, mas há casos em que nós tiramos daquela comarca e fazemos com que o réu seja julgado em outra comarca, geralmente uma comarca maior e que tenha menos influência, né? O desaforamento ele é sempre decidido pelo Tribunal de Justiça, ou seja, a segunda fase, e em todos a segunda instância, e em todas as decisões de desaforamento, a defesa tem que se manifestar. 3 motivos para o desaforamento. Dá uma olhada. Desaforamento, tirar o julgamento de um foro, comarca, e encaminhar para outro. Ocorre por 3 motivos. Primeiro, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, dúvida se os jurados realmente são imparciais ou não. Comarcas pequenas, a população pode estar a favor do réu ou da vítima. E se a população está a favor do réu ou da vítima, os jurados estarão a favor do réu ou da vítima e o julgamento não será imparcial, né? Então tem que tirar dali e mandar para uma comarca maior. Haverá o desaforamento também por conta de risco pessoal ao réu, né? Risco de ser agredido, e também pela demora excessiva do julgamento, né? Então, um julgamento que não acontece nunca. Diz a lei que o julgamento em plenário deveria ocorrer em até 180 dias. A segunda fase do júri deveria ocorrer em 180 dias, né? Mas, às vezes, demora muito mais que isso e pode ser caso de desaforamento. Compreendido, senhores? Muito bem. Então fiquem aí com essa ideia do júri. É muito importante você ter uma noção, principalmente na primeira fase, principalmente com a decisão da primeira fase, não é? Mas é claro que se a peça principal ou se as questões deram uma ênfase maior em algum ponto do júri, por exemplo, no plenário ou em um outro ponto, aí você tem que ir para a lei, porque certamente tem alguma coisa por ali. Legal? Muito bem, então encerrada essa parte de doutrina, vamos para a segunda parte da nossa aula para fazer o exercício. Esse exercício aqui, ó. Vamos tratar do exercício número 9, o exercício número 9 da sua apostila. E como sempre fazemos, se você não fez o raio-x e o esqueleto do problema número 9, é um momento oportuno de você pausar este vídeo e fazer, não é? Porque isso é um estudo ativo. Quando você faz o raio-x e o esqueleto, você está estudando, passando por percalços, dificuldades, mas sem dúvida nenhuma dando um salto de qualidade no seu estudo. É importante ver a explicação? Claro, evidente. A gente tenta aqui mostrar para você como olhar para o problema, como extrair do problema os pontos importantes e como construir a peça. Mas tente fazer primeiro o que é melhor, né? Vou ler com os senhores este problema número 9. Dá uma olhada.
João e Mário, juntos, ingressaram no dia 20 de janeiro de 2017, ok? É uma data, na residência de Pedro. Então, João e Mário, e aqui vem o Pedro, com a intenção de subtrair coisas que nela encontrassem. Os dois eram empregados de Pedro, e este não estava efetuando os pagamentos de seus salários. Pretendiam, assim, com o que subtraíssem, receber o que lhes era devido. Quando estavam no interior da casa, antes que tivessem começado a subtrair qualquer coisa, Pedro, com um revólver que tinha registrado e com o devido porte, desferiu tiros contra os dois, vindo a atingi-los e causar-lhes a morte. Os dois não traziam consigo nenhuma arma. Ele próprio chamou a polícia e solicitou uma ambulância. Chegou a ser preso, mas foi liberado. Foi acusado por denúncia do Ministério Público de duplo homicídio qualificado pela surpresa, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, e por motivo torpe, vingança, porque as vítimas queriam subtrair bens como forma de receberem seus salários. Ouvido confessou o crime, mas disse que não sabia que as vítimas eram seus empregados, pois, se soubesse, não as teria atingido. As testemunhas de acusação ouvidas foram os policiais que atenderam a ocorrência. As testemunhas de defesa afirmaram que as vítimas eram boas pessoas e nunca haviam cometido qualquer crime. O promotor pediu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia. O advogado apresentou memoriais. O juiz, afirmando que neste momento prevalece o princípio indúbio pro società, pronunciou o acusado acolhendo integralmente a denúncia. O acusado foi intimado e manifestou interesse em recorrer. Questão: como advogado, você foi intimado para dar andamento, olha só, dar andamento ao feito em 5/12/2017, terça-feira. Apresente a peça mais adequada para a defesa do acusado, com os fundamentos e pedidos no último dia do prazo. O último dia que você tem que entrar, não é? Foi intimado ali no dia 5/12 e é uma terça-feira, e você tem que entrar no último dia do prazo. Uma primeira tendência, que é natural de todos, né? Natural, seria tentar adivinhar. Você, assim, nós temos uma certa parcela de orgulho, né? O advogado, o bacharel em direito, de uma maneira geral, é muito orgulhoso, até no bom sentido da palavra, né? Muito orgulhoso pelo curso que fez, que é um curso diferenciado. Nós não somos melhores do que ninguém, mas o curso de Direito, ele amplia muito os horizontes, né? Ele lida com muitos assuntos. Então, é uma característica do bacharel em Direito ele ler um assunto, alguém comentar alguma coisa, ele ver uma notícia e ele ter opinião para tudo. Não é? Sabe aquele fulano opinião para tudo? É mais ou menos isso que ocorre com os bacharéis, né? E outra coisa, muitos de nós não conseguimos assim pensar que vamos ler algo e não vamos ter uma opinião. Então a gente quer ler e já ter soluções. Isso é um problema. Isso é um problema porque na prova da OAB não é adivinhação. Você não vai ficar adivinhando, você não vai ver, não, é isso, aquilo, não. Prova da OAB é certeza.
Prova da OAB, você tem que ter convicção. E para você ter convicção, você precisa trilhar um caminho, você precisa pesquisar, você precisa dar passos seguros. Por isso que nós aqui no curso estamos tentando criar para você um mapa. Um mapa para você se organizar, um mapa para você conseguir encontrar os caminhos certos e conseguir encontrar as soluções, né? Por isso que nós propomos para vocês que vocês façam um raio-x, que vocês façam um esqueleto, exatamente para que você consiga saber direitinho, né? Se você está no caminho certo para descobrir a peça, as argumentações, etc, etc. Não desdenhem do raio-x, né? E também do esqueleto. O raio-x é importante porque ele é uma entrevista com o cliente, você está vendo o que tem de pontos objetivos no problema, está se organizando, preparando o terreno para então fazer o esqueleto e resolver o que precisa ser resolvido, né? Então, raio-x e esqueleto, vamos começar pelo raio-x, dá uma olhada. Então, raio-x, análise do problema, raio-x. Primeira página do raio-x, né? Então, quem é o nosso cliente aqui? O nosso cliente é o Pedro. Cuidado, hein? O nosso cliente é o Pedro. Porque o problema ele começa com João e Mário, mas João e Mário são as vítimas, né? O nosso cliente é o Pedro, e que neste caso ele é réu. Ele está sendo acusado, tá certo? Ele é réu. Ele está na condição de preso ou está na condição de solto? Solto. O problema, inclusive, menciona que ele chegou a ser preso, mas foi solto, né? Até vou falar um pouco sobre isso. E ele está sendo acusado de que crimes, né? De que infração que ele está sendo acusado? Ele está sendo acusado de um duplo homicídio qualificado. Duplo homicídio qualificado, João e Mário, matou os dois. Qual seria a pena para um homicídio? Um homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos, mas o homicídio qualificado, de acordo com o artigo 121, parágrafo 2º, tem pena de 12 a 30 anos. E no caso é um duplo homicídio. Então, nós temos que dobrar isso, né? Dobrar isso. Então, respondendo aqui a essa questão do raio-x, dá uma olhada. No item 5, a gente pergunta qual é a pena em abstrato. A pena em abstrato é de 24 a 60 anos, não é? Porque não é um duplo homicídio qualificado. Cada homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, dobrando isso de 24 a 60 anos. Ou seja, o negócio é pesado, hein? Porque no mínimo o sujeito pega 24 anos, e pode pegar até 60. Ah, mas ele só cumpre 30. Não importa, não importa. Ele pode pegar até 60 anos. A gente tem que ver a pena em abstrato, né? Pergunto aos senhores, tem pena em concreto? O fulano já foi condenado, já foi absolvido? Não. Não tem pena em concreto, ele foi pronunciado, mas condenado não. Qual o rito? Então tem uma sequência para a gente saber o rito, né? A primeira pergunta é se é G-crime. Então aqui é G-crime? É uma infração de menor potencial ofensivo? Não, pode chegar até 60 anos, não é G-crime. É algum procedimento especial? Sim. Qual procedimento especial? Júri. Cuidado, se você for direto por ordinário, você dança. Porque antes você tem que passar pelos especiais, são 5 especiais: júri, funcionário público, honra, propriedade material e drogas.
Então não se esqueçam, né, porque principalmente no caso do júri, você tem uma competência já, né, a competência já fica delineada a partir de então. Né? Então tome cuidado mesmo, em júri, isso já está revelando competência também, é importante. Seguindo no raio-x, dá uma olhada. O item 8 a gente pergunta qual é a ação penal. E a ação penal, a gente olha o artigo do crime, os artigos seguintes, o final do capítulo, o final do título. Se disser procedes mediante queixa, ação é privada, procedes mediante representação ou requisição é pública condicionada, a representação ou requisição. Se não falar nada, é pública incondicionada, que é o caso aqui, homicídio é ação pública incondicionada, né? E se o problema anota datas, se tem datas, e tem, hein, senhores? Vamos lembrar aqui, ó, vou voltar aqui com os senhores, olha só. A primeira data é a data dos fatos, 20 de janeiro de 2017, não fala da idade dos réus, né? Depois dá um salto e fala a data da intimação. Não fala a data da pronúncia, do recebimento, nada, né? Só está dizendo que você foi intimado. Primeiro o acusado, cuidado com isso, ó, isso é importante. O acusado foi intimado e manifestou interesse em recorrer, tá certo? Aí depois você foi intimado no dia 5/12, terça-feira, para dar andamento. Então, vejam, anotem essa data, 5/12, que é a data da intimação, e você precisa entrar com a peça, que nós já vamos ver qual que é, no último dia do prazo. Perfeito, legal, fez as anotações, o raio-x não resolve, ele não te dá tudo prontinho de mão beijada, mas ele preparou bem o terreno, e agora a gente vai conseguir com calma e indo passo a passo, descobrindo tudo o que falta para nós aqui. Primeiramente, precisamos saber qual é a peça. Para chegar na peça é momento processual, depois competência, depois teses e depois a estrutura da peça. Vamos seguir. Então, olha só, uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto, né? A solução. Então, veja. Momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Então vejam só, temos a rigor 4 momentos processuais. O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4, que é após o trânsito em julgado. Não é? E aí, para você descobrir qual é o momento processual, você pergunta, teve sentença? Teve ou não teve? Teve. Ah, mas o réu não foi condenado, sim, mas teve uma sentença. Então você tira o momento 1 e tira o momento 2, né? Só pode ser o 3 ou 4. Essa sentença, que sentença, pessoal? De pronúncia, né? A sentença de pronúncia já transitou em julgado? Não, ela não transitou em julgado. Logo, nós estamos aqui, ó, momento 3, após a sentença e antes do trânsito em julgado. Cuidado, não é da sentença condenatória, mas é da sentença de pronúncia. E ela não transitou em julgado. Por quê? Porque o réu, uma vez que foi intimado, manifestou interesse em recorrer. E, assim sendo, ele já impediu o trânsito em julgado, correto? Então estamos no momento 3. E o momento 3 é o momento de recurso, ok? E isso vai depender do tipo de decisão, tá certo? Então dá uma olhada aqui.
Peça processual. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual. Da decisão de pronúncia, cabe rese, recurso em sentido estrito. Maravilha. Decisão de pronúncia é o rese, né? Mas a gente tem que lembrar que o réu já manifestou interesse em recorrer. O réu já recorreu. E no processo penal, o réu pode sim recorrer. O réu é intimado e ele pode sim manifestar o seu interesse em recorrer, que foi o que ele fez aqui. Né? Como o réu já manifestou interesse em recorrer, nós vamos apresentar o quê? Razões. Isso mesmo, né? Razões de recurso em sentido estrito. Na verdade, nós vamos pedir a juntada das razões. O problema deu a dica, ele falou que é para dar andamento. Se o réu recorreu, você não vai recorrer de novo, você não vai interpor um recurso que já está interposto, isso seria um erro, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que dar andamento ao recurso que o réu interpôs. Se o problema dissesse pura e simplesmente que o réu foi pronunciado, aí você tinha que interpor o recurso em sentido estrito. Mas o problema disse que o réu foi pronunciado e não se conformou dessa decisão, manifestou interesse em recorrer, ou seja, recorreu. Ele é intimado e vem lá ao lado da intimação um termo de recurso. Ele assinou esse termo de recurso, ele recorreu. Só que o réu é leigo, ele não tem condições de dar os elementos técnicos do recurso. Aí entra o advogado para trazer as razões. Né? Só que as razões não ficam soltas, porque as razões não têm nem endereçamento. Então nós precisamos pedir a juntada das razões, mais ou menos igual fizemos com a apelação. Né? Nós vimos aqui a apelação e a juntada das razões de apelação também, outro problema. Né? O prazo para interpor o rés é de 5 dias, mas o prazo para apresentar as razões e também para apresentar as contrarrazões é de 2 dias. Isso é o que está no artigo 588 do CPP. O artigo 588 do CPP diz que o prazo para apresentar razões e, claro, o prazo também para apresentar contrarrazões é de 2 dias. Como o advogado foi intimado no dia 5 de dezembro, terça-feira, temos 2 dias. Conta o dia 5? Não, começa a contar no próximo dia útil, 6, 7. Então, no dia 7 de dezembro de 2017, é o prazo para entrar com o pedido de juntada das razões. 7 de dezembro de 2017. Está garantindo nota. E isso é um ponto positivo. E você vai garantir mais nota ainda. Por quê? Porque você já sabe qual é a peça e agora você vai saber para onde manda, né? Para qual órgão competente ali. Vamos ver competência, dá uma olhada. Competência. Descoberta a peça adequada. Você precisa definir a competência e, para isso, use do seguinte método. Então, vamos a ele, olha só. Verifique para qual instância você se manifestará. Para qual instância você vai se manifestar, né? Para a primeira instância, que é para uma vara, para a segunda instância, que é um tribunal, ou para uma terceira instância, ou chamada de instância especial, que é um tribunal superior, né? Então, para qual instância você se manifestará? Perceba que todo o recurso no processo penal ele é interposto na instância que deu a decisão. E é claro que as razões e as contrarrazões também são direcionadas para a instância que deu a decisão. Então, quem é que deu a decisão de pronúncia? Foi o juiz, na primeira instância. Logo, o juiz também vai receber, você vai interpor para o juiz,
Depois vai apresentar as razões para o juiz, e a outra parte vai apresentar as contra-razões também para o juiz. Depois, se tiver tudo pronto, ele manda para o tribunal. Ok? Então, aqui é primeira instância. Primeira instância. Dá uma olhada no slide. Então, é primeira instância, sim, né? Vara. Só que na primeira instância, definida a instância, nós temos que encontrar o órgão adequado dentro daquela instância, né? E nós temos a vara criminal, mas deixamos a vara criminal por último. Vamos ver se é alguma especializada, e vamos encontrar uma especializada logo de cara, né? Vara do júri. Lembre-se, o caso é do júri. Logo, a nossa petição de juntada, o nosso pedido de juntada das razões deve ser encaminhada para a vara do júri, para o juiz de direito da vara do júri. Ah, mas não é juiz presidente? Não. Presidente é só quando ele está na segunda fase, aqui é a primeira. Então, primeira fase do júri é vara do júri, é juiz de direito da vara do júri. Aí você vai pedir a juntada das razões, mas vai pedir que as razões em si serão encaminhadas depois para o TJ, né? Acima da vara do júri. Nós temos o Tribunal de Justiça, acima da vara do júri, é o Tribunal de Justiça. Reforço algo que eu já falei anteriormente, que é possível vara do júri federal, tá? Se a pessoa matar a outra num avião, por exemplo, seria um caso de Tribunal do Júri Federal. Um exemplo aí. Se fosse o caso, que não é o caso aqui, mas se fosse o caso do Tribunal do Júri Federal, acima do Tribunal do Júri Federal, da vara do Júri Federal, nós teríamos o TRF. TRF, ok? Porque aí é a sequência lógica. Mas, comumente, a vara do júri é uma vara da comarca, ou seja, da Justiça Estadual. Então, acima da vara do júri, nós temos o TJ. TJ acima da vara do júri. Perfeito? Muito bem. Então, olha só, sabemos qual é a peça, sabemos qual é a competência e vamos para a tese, ou as teses, né? As teses, elas devem se basear naquilo que o problema dá, aquilo que a gente tem dito. Se o problema chamou muita atenção para um fator, desconfia, porque pode ser que aquele fator esteja diferente. O problema, ele conta não uma opinião logo de cara, não, ele conta o que realmente aconteceu. Perceba que o problema ele começa com a expressão João e Mário entraram. É porque eles entraram mesmo. Não é a opinião de ninguém. Não consta na denúncia que o João e Mário fizeram isso. Não, eles realmente entraram, o Pedro realmente viu dois caras na sala, o Pedro realmente atirou, o Pedro realmente socorreu, né? O Pedro realmente foi preso, depois foi solto. Tudo isso são fatos reais, isso tudo aconteceu e a solução não está aí. A solução está nos pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões. Porque desses fatos que aconteceram, na opinião do Ministério Público, se trata de um duplo homicídio qualificado. E a opinião do juiz também é a mesma. Pronúncia, mesmo que em dúbio pro societá, mas pronúncia. As testemunhas falaram pouco. O réu confessou o crime. Ah, então se o réu, que é meu cliente, ele confessa, eu também confesso. Mas ele confessou que matou, mas isso não tem dúvida. Só que ele disse mais. Ele disse o seguinte: se eu soubesse que eram os meus empregados, eu não teria feito isso. Não é? Por que ele matou? Porque achou que era ladrão, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então você tem que filtrar tudo isso daí, né? Vamos lá, dá uma olhada. Tese. Definida a peça e a competência, é o momento de se encontrar a ou as teses, né? Grife no problema apresentado todos os chamados pontos discutíveis, né? Quais seriam
os pontos discutíveis? Os pontos discutíveis são, primeiramente, as opiniões. Opiniões são pontos discutíveis, que podem não refletir a realidade, né? Consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, né? Então isso tudo são as opiniões, tá certo? E a gente tem que ver as opiniões. E também os dados técnicos, né? Ou opinião ou dado técnico, ou os dois, né? Dados técnicos colocados no problema, que nem sempre foram feitos em concordância com a lei. E por isso também são pontos ditos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência, na citação o oficial de justiça agiu assim o assado, na sentença o juiz fez isso ou fez aquilo. Quando da prisão em flagrante, o delegado agiu assim, tá certo? Então, quando o problema chama muita atenção para um item técnico do processo, o que é um item técnico? É aquele que deve ser feito com técnica, aquele que deve ser feito cumprindo regras, né? Então, toda vez que tiver, por exemplo, uma citação, a citação tem quase, sei lá, né, quase 30 artigos, desde o artigo 351 até o artigo 380, falando de citação e intimação. Então tem muita regra. Sentença tem muita regra. Competência, tem regra pra caramba de competência. O flagrante tem regra. Sabe, a interceptação telefônica, a busca e apreensão, são questões técnicas que devem ser feitas corretamente. Então, se o problema mencionou alguma dessas questões, então nós vamos discutir, né? Aqui o problema todo vai em cima das opiniões. Por quê? Porque o réu está sendo acusado de um duplo homicídio qualificado. Tem como dizer que não foi um duplo homicídio qualificado? Perceba, quando o problema conta muito o crime, pode ser que não tenha crime, pode ser que nós tenhamos aquela primeira grande tese, que é a tese de falta de justa causa, mérito, né? O mérito nós vamos discutir a materialidade, a autoria e a pena. Nessa fase do júri não discutimos pena, está fora, porque não tem essa possibilidade. A autoria não vamos discutir. O próprio réu disse que ele é autor, né? Então não vamos discutir a autoria, mas o crime dá para discutir, porque um crime, para ser crime, ele tem que ser um fato típico, e aqui no caso é um fato típico, porque diz o artigo 121, matar alguém, e que o réu fez? Matou alguém, matou duas pessoas, matou, não matou? Não vamos tapar o sol com a peneira. Matou ou não matou? Matou duas pessoas, fato típico. Mas para ser crime, além deste fato ser típico, ele precisa ser ilícito. E aqui é que o negócio pega, porque nós temos, pelo relato, uma excludente de ilicitude. E qual seria a excludente de ilicitude? A legítima defesa. Legítima defesa é uma reação a uma agressão injusta, atual e iminente, que esteja ameaçando um direito próprio de terceiro. Ah, professor, mas o João e o Mário não agrediram, eles não estavam nem com revólver, não estavam armados, eles não iam fazer nada, né, com o Pedro. Verdade, não iam matar o Pedro, mas agredindo eles estavam dentro da casa do Pedro. Isso não é uma agressão? A agressão não é só uma agressão física, uma agressão à pessoa. Quando se entra na casa de alguém, é uma agressão à intimidade, é uma agressão ao patrimônio. Então essa agressão já existia, uma agressão injusta, porque o sujeito não pode ir lá, mesmo que o patrão esteja devendo salário, ele não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Então é uma agressão injusta, atual, estava acontecendo naquele momento, ameaçando um direito. Sim, que direito? O direito
de propriedade. Veja, você pode discutir a reação. Você fala assim, mas foi exagerado, hein? Deu tiro, matou 2, hein? Não é exagerado? Não sei, pode até ter sido exagerado, não é? Mas se você se colocar no lugar e você, de madrugada, chegar na sua sala e tem 2 pessoas lá, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai acender a luz e perguntar o que eles estão fazendo ali? Com essa violência toda? Eu sou contra a arma, sou contra a agressão, mas se eu tivesse uma situação dessa, né? Eu tenho um tio, vou contar aqui, tem um tio que certa vez, há um tempo atrás, esse tio, ele é pastor evangélico, olha só, hein? E, portanto, um cara super pacífico, tal, né? Não tem arma nem nada. Um ladrão entrou no quintal dele e já estava quase entrando lá na cozinha, na porta da cozinha, estava quase abrindo a porta. Um cara grandão, armado. O que ele fez? Fingiu que estava armado, deu uns gritos lá, porque ele acordou, tal. O cara saiu correndo, tá certo? Mas, enfim, de repente, você pega o cara dentro da casa, tem que tomar uma providência, porque senão você morre, né? Então a gente até pode discutir se ele exagerou ou não exagerou, mas eu acho que tem argumentos para dizer que há, sim, uma legítima defesa, né? Uma legítima defesa é um ponto importante aqui. E não só essa tese, tá, pessoal? Porque tem uma tese subsidiária importantíssima aqui, que é o afastamento das qualificadoras, né? Porque elas são impertinentes. Claro, você vai apostar suas fichas na legítima defesa, porque isso faria com que nós tivéssemos a absolvição sumária daquelas 4 possibilidades, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. O certo seria a absolvição sumária por uma excludente de ilicitude. Absolveu, morreu o assunto. Mas é possível a pronúncia, seria uma tese subsidiária. Então você vai pedir a absolvição sumária, mas se não for a absolvição sumária, você vai pedir a pronúncia, mas sem as qualificadoras. Porque, afinal de contas, quais são as qualificadoras? Primeiro, motivo torpe, vingança. Então, o Pedro matou os seus funcionários lá por vingança. Ele nem sabia quem eram os funcionários, não é? Então, como é que eu vou me vingar de alguém que eu nem conheço? Nem sabia. Se ele pensar, são os empregados, são safados, estão querendo aqui, então eles vão morrer, é outra história. Mas isso não ficou caracterizado. Então tinha que afastar esse motivo torpe. E o recurso que impossibilitou a defesa? Surpresa. Que surpresa! O sujeito invade a casa do outro de madrugada, ele quer ser recebido como? Com uma banda, uma fanfarra, uma recepção. Ele vai ser recebido com rigor. Talvez não a bala, mas com rigor, tá certo? Então não há de se falar em recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não, em surpresa. Então a tese principal é de legítima defesa real, não é putativa, não, é real, porque a agressão estava acontecendo, né? E nós vamos subsidiariamente, e com essa legítima defesa, pedir a absolvição sumária, que seria importante, artigo 415, não se esqueçam. E se não for o caso, o afastamento das qualificadoras, porque elas são impertinentes, elas estão fora de contexto, né? E se pedir o afastamento, seria caso de pronúncia. Mas lá no pedido você pede só o afastamento das qualificadoras, já estaria ótimo, ok? Muito bem, vamos para a estrutura da peça, dá uma olhada. Estrutura da peça. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Primeiro o endereçamento, depois o preâmbulo, na sequência a narração dos fatos, depois do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e depois do pedido.
ok? Então, 5 partes. Vamos parte a parte. Primeiro, o endereçamento. Endereçamento do quê? Endereçamento da petição de juntada, né? Pedido de juntada das razões. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara do júri, da comarca de 3 pontinhos, não sabemos qual é a comarca, damos um espaço ali, colocamos autos, número 3 pontinhos. Um pouquinho abaixo dos autos, número 3 pontinhos, vamos começar o preâmbulo. O preâmbulo é aquela parte em que alguém vem fazer alguma coisa. Então, o Pedro, qualificado nos, precisa separar aqui o nos, tá? Qualificado nos autos em epígrafe por seu advogado, ao final firmado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a juntada das razões de recurso em sentido estrito anexas, nos termos do artigo 588 do CPP. Termos em que pede deferimento, local, a data certinha, que é 7/12/2017, advogado 3 pontinhos e OAB 3 pontinhos. Depois, nas razões, né, na outra folha, esse pula para outra folha, razões de recurso em sentido estrito, recorrente, que é o Pedro, recorrida, que é a Justiça Pública, e as saudações de praxe, egrégio, Tribunal de Justiça, colém da Câmara, doutos julgadores, colém da Câmara, doutos julgadores, ok? Aí você vai pular ali umas 2 linhas, né? E vai começar a narrar os fatos. E aí é descrever o histórico. Copiar o problema mesmo, né? Nem sempre copiar tudo, claro, fazendo um filtro, mas que se entenda o que está acontecendo no problema, para aquele que ler entender o que está se passando. Na sequência vem o direito, em que você desenvolverá as teses. Que teses? A tese de legítima defesa, que é a tese principal, que levaria à absolvição sumária, e se esse não for o entendimento, que sejam afastadas as qualificadoras. Então você vai ter que dedicar pelo menos um parágrafo para mostrar que não é motivo torpe, vingança é descabida, e que também não é recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não teve surpresa, não é uma questão de surpresa, né? Ao final você vai fazer um pedido, e esse pedido é dar provimento ao recurso, ou que ele seja conhecido e provido. Dar provimento ao recurso, ou que ele seja conhecido e provido, para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do artigo 415, ou para afastar as qualificadoras. Então, dar provimento, ou que seja conhecido e provido, para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do 415, ou que sejam afastadas as qualificadoras. Isso como medida de justiça. Aí, na sequência, nós vamos colocar o local. Também colocaremos a data, né, que é a mesma data, porque está tudo anexado, né? Mesma data lá da petição de juntada, que é 7/12/2017. Aí você coloca advogado 3 pontinhos e você coloca a OAB 3 pontinhos também. Legal? Então não tem segredo, não é? Mas uma peça interessante também, com chances reais de cair na sua prova. Pode ter certeza, né? Chances bastante grandes, né?
Bom, vamos pedir a lição de casa. A gente tem pedido para vocês fazerem a peça para entregar. Mas além da peça para entregar, tem o pedido para você fazer raio-x, esqueleto, resolver questões, assistir a aula de aprimoramento, que são as aulas de questões também, né? Então vamos lá para a nossa lição de casa. Na folha de prova, né, na folha de prova, que está na área do aluno, do Legale. Faça a petição, que é razões de recurso em sentido estrito, a petição juntada das razões, né? Escaneie ou tire foto e mande no prazo, que é improrrogável, de 3 dias, para este e-mail, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. Vou pedir, aí não é para você entregar, para você fazer o raio-x e também o esqueleto do problema 10, né, para a gente resolver na próxima aula. Vou pedir para você resolver as questões de 25 a 28, é a sequência que a gente está vendo, e também para você assistir a aula 3 de questões, que é o aprimoramento que está aí na área do aluno no Legale, né? A aula 3 vai das questões de 1 até a questão de número 24. Né? Você tem ali muitas, número 24 não, até número 16, né, 8, é isso, até 24. De 1 a 24 até a aula 3 é a aula que vai das questões de 17 até 24. Mas aí você já assistiu às outras também. Legal? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Uma grande satisfação estar com vocês. Bons estudos, até a próxima aula, se Deus quiser.